Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de superfície para 3x mais 3y mais z menos 3ds, onde S é a porção do plano 3x mais y mais z igual a 3 no primeiro octante. Nós faremos inicialmente a base, onde procuraremos representar a superfície estabelecida na questão. E para isto também vamos recorrer a alguns pontos que poderão nos servir, construindo então uma tabela simplificada. Vamos destacar aqui x, y e z. Considerando que estamos falando de primeiro octante, então nós vamos precisar do valor de x quando y e z forem zero, do valor de y quando x e z forem zero, e também do valor de z quando x e y zerarem. E a função que vamos considerar é justamente a 3x mais o y mais o z, que é igual a 3. Substituindo cada um dos valores informados na primeira linha, nós temos 3 vezes x, que vamos determinar, mais o y que é zero e mais o z que é zero, tudo valendo 3. Portanto, ao se realizar o cálculo de x, vamos obter um x que é 1. 3 por 3 gera o número 1. Em seguida, vamos em busca de y, fazendo 3 vezes 0, mais o y que vamos determinar, e mais o z, que é 0 também. Portanto, vamos obter um valor de y, que é 3. Portanto, y aqui é 3. 3 vezes 0 para x na terceira linha, mais 0 para y na mesma linha, e mais o z que desconhecemos, vão gerar aqui, ao se isolar z, o número 3 também. Portanto, z vale 3, e vamos detalhar isso na tabela. Marcando agora os pontos em nosso plano, nós vamos ter então, para x 1, y 0 e z 0, ou seja, no próprio eixo x. Para y, nós vamos ter 0x, 3y e 0, o z. Então, 1, 2, e marcamos aqui no ponto 3. Finalmente, considerando então a última linha, nós vamos ter 0, x, 0, y e 3 para z. Então, 2, marcamos aqui o 3 no z. E nós vamos unir agora estes 3 pontos destacados, e a região da superfície que nos interessa é justamente essa daqui, descrita pela função estabelecida aqui na questão. Então, esta aqui é a região S que nos interessa. E para poder calcular a integração, mais adiante um pouquinho, nós vamos projetar essa superfície justamente no plano XY. Mas isso nós faremos daqui a pouquinho. Na sequência, nós vamos então descrever aqui um modelo que poderá nos auxiliar no desenvolvimento da questão. E ele fala justamente do seguinte, que a integral de superfície vai ser dada pela integral dupla, em que f de x, yz, que por sinal foi estabelecida aqui na questão, foi dada ali para nós a função, e nós temos também, com ds, sendo dada pelo modelo raiz quadrada de 1, mais a derivada parcial em relação a x, então xy, ao quadrado, e mais a mesma derivada parcial, só que agora em relação a y, com xy e ao quadrado. E aqui no finalzinho, dA. dA, por sinal, vai ser justamente representada aqui pelas diferenciais de x, dy. Escolha do professor. Você poderia estabelecer como sendo de y dx. Nós vamos manter este padrãozinho aqui. Bem, nós precisamos, além da função f de x, yz, que já foi estabelecida, nós temos que ter aqui, para nós, também as derivadas parciais. Para isto, vamos então isolar aqui na nossa
porção do plano, o nosso plano, na verdade, 3x mais y mais z igual a 3, vamos isolar z. E ao fazê-lo, z vai ser igual, e nós vamos chamar z de g de x e y, com 3 menos 3x, que escrevemos no segundo membro, e o y também vamos escrever no segundo membro, ou seja, menos o y. E fazendo a derivada parcial de z em função de x, que podemos representar de acordo com o modelo como sendo g em função de x, com x e y. Derivando x, nós vamos ter, como 3 é constante, sua derivada é 0. Derivada de x aqui é 1 vezes menos 3 é menos o 3. E a de y vai ser 0, uma vez que estamos derivando x, y será considerada constante. E precisamos também a derivada de z em função de y, que vamos representar por g, y, x e y. E nós, derivando o 3, obteremos o 0. 3x também 0, porque vamos considerá-lo constante, uma vez que y não está presente. E a derivada de y aqui vai ser 1, como está negativo, menos o número 1. Agora que nós temos as informações necessárias, nós vamos substituí-las aqui em nosso modelo. Fazendo então a integral, já vamos então também substituir aqui por r, integral. A f de x, y, z nós já conhecemos. Sabemos que é 3 vezes x mais 3 vezes y, mais a z menos o 3. E ds, na verdade, nós vamos já substituir também pelo modelo pré-estabelecido. Talvez a raiz quadrada de 1 mais, e nós conhecemos a derivada parcial em função de x em relação a x. Sabemos que é menos 3, vamos substituir. Então, menos 3 ao quadrado. E mais, nós também conhecemos a derivada parcial em relação a y. E é menos 1, vamos escrever aqui menos 1 ao quadrado. E substituímos dA por dx dy, também já destacado anteriormente. Agora que nós temos essas informações, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir nesse modelo aqui z, uma vez que nós isolamos z, para podermos trabalhar com a projeção da superfície em relação a xy. Então, já conhecemos o nosso z, ele já está aqui isolado. Então, cabe a nós fazermos f de, que é justamente esta função aqui. Então, f de x, y, e a função z nós vamos substituir por g de xy, mas como indicativo de que a substituição está sendo realizada. Repetimos então, aqui em nosso destaque, o 3x mais 3y, e z nós substituímos, como muito bem indicamos aqui na função. Então, mais, e lembre, a função z isolada foi dada por, então vamos colocar aqui, 3 menos 3x e menos o y. Então, esta aqui é a nossa função z. E menos o 3 no finalzinho. Simplificando um pouco mais a expressão, vamos obter f de x, y e g de x e y como sendo. Nós temos 3x menos 3x, simplificamos. Nós temos 3y menos 1y gerará 2y. E nós temos mais 3 menos 3, 0. Portanto, depois de simplificado, vamos ter simplesmente 2 vezes y. E agora vamos substituir esta informação aqui, já com a substituição realizada, e ver o que acontece na sequência. Então, fazendo isto, estabelecendo tal substituição, vamos obter como consequência a integral para 2y, 2 vezes y, e que multiplica a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, mais menos 3 ao quadrado é 9, e mais menos 1 ao quadrado é 1. Dx dy. Agora, falta estabelecer os intervalos. Como foi dito, nós vamos trabalhar aqui com a projeção em relação
ao plano xy. Nesse sentido, então, nós vamos ter aqui eu estabeleci dx dy. Na verdade, eu vou trabalhar com dy dx, então vamos fazer um pequeno ajustezinho aqui. Tanto aqui como aqui, e anteriormente também. Então, vamos colocar aqui dy dx, e aqui dy dx. Também, inicialmente, dy dx. Apenas para facilitar aqui os cálculos posteriores. Não haveria mal algum em fazermos dx dy, chegaríamos no mesmo resultado final. Bem, como consequência, nós vamos estabelecer aqui os limites inferiores e superiores, ou intervalo inicial e final para cada integral que temos estabelecido. E faremos isso começando com o x. Como estamos fazendo a projeção no eixo xy, nós temos início 0 e fim 1 para x, de 0 até 1. Para y nós temos início em 0 e fim justamente no limite dado pela reta. Nesse caso, vamos buscar a equação da reta, que une o 1 e o 3. Ou, se formos considerar aqui, nós vamos ter então 0 para x e 3 para y, e 1 para x e 0 para y. Então, vamos em busca agora desta equação de reta. Para podermos fazer isso, nós podemos usar vários modelos. Um deles diz o seguinte: vamos escolher aquele que trata da equação segmentária da reta. Vamos destacar aqui os pontos iniciais. Nós temos 1 e 0, e temos também 0 e 3. Vamos chamar 1 de P e o 3 de Q. Na equação segmentária, nós temos o modelo expresso da seguinte maneira: x sobre P mais y sobre Q igual a 1 nos dá uma equação de reta. Então, nós vamos ter x sobre P, que é 1, mais y sobre Q, que é 3. Tudo valendo 1. Agora, vamos isolar aqui y. Para isso, vamos escrever x no segundo membro, obtendo como consequência y sobre 3, que é igual a 1 menos o x. E o 3 vamos escrever no segundo membro multiplicando o. Vamos ter então y, que é igual a 3 vezes 1 é 3, menos 3 vezes x, que é 3x. E é justamente essa expressão que vamos escrever aqui para y, 3 menos 3x. E agora que nós temos uma integral para resolver, nós vamos fazê-lo. Então, vamos continuar com esse pensamento. Então, repetindo aqui, nós vamos ter então a integral que vai de 0 até 1, e a integral também que vai de 0 até, recapitulando, voltando, nós temos aqui 3 menos 3x. Então, voltamos lá e reescrevemos, então, nesse formato, a nossa expressão. Então, retornando, nós temos 3 menos 3x. E lembrando que foi estabelecido ali 2 que multiplica. E vejam só, nós temos aqui o 2 que multiplica o y, e aqui nós temos 1 mais 9, 10, mais 1, 11, ou seja, é raiz quadrada de 11. Logo, vamos ter 2 raiz de 11, y. Então, 2 raiz quadrada de 11, y, e dy dx. Como nós temos agora uma integral dupla para resolver, nós vamos nos preocupar inicialmente com a integral, entre aspas, central. Essa integral nos fala que vamos estabelecer do 0 até 3 menos 3x para 2 raiz quadrada de 11 y dy. E o modelo que vamos nos servir é aquele que garante que u elevado a n du terá a integração destacada por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e mais uma constante c de integração. Logo, nós vamos repetir 2 raiz quadrada de 11, que é a nossa constante, y elevado a 1, então a integral ficará y ao quadrado sobre 2, no intervalo de 0 até 3 menos 3x. E agora simplificamos o 2 com o 2 e aplicamos aqui o teorema fundamental do cálculo, que nos permite fazer o seguinte na integral de a até b para f de y, dy.
o resultado será f de b menos f de a. Então, utilizando-se deste pensamento aqui, nós faremos f de b será o f de 3 menos 3x, que vamos substituir aqui em raiz quadrada de 11 vezes, no lugar de y, vamos escrever 3 menos 3x elevado ao quadrado. Isto para f de b. Já o f de a não há necessidade de substituir neste contexto, neste caso, justamente porque ele é zero. Uma vez que zero ao quadrado é zero, vezes raiz de 11, resultará no próprio zero. Então, não precisamos substituir. Vamos apenas indicar f de a. Continuando mais um pouquinho, então vamos ter raiz quadrada de 11. E vamos desenvolver essa potência utilizando-se de um produto notável que garante que o quadrado do primeiro número, 9, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo número, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18x, e mais o quadrado do segundo número, ou seja, 9x ao quadrado, são resultado da expansão desse binômio. E esta expressão vamos escrever no lugar da integração que anteriormente estabelecemos. E vamos lá, vamos fazer isso então. A integral de 0 até 1 para a nossa nova expressão, nossa nova função, ou seja, raiz quadrada de 11 que multiplica 9 menos 18x e mais 9x ao quadrado, dx. Muito bem, agora então, o que nós faremos vai ser justamente estabelecer aqui a integração utilizando-se do mesmo modelo anterior. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 11, que vamos simplesmente repetir, e fazer a integral de 9, que será 9x, menos a integral de 18x será 18x ao quadrado sobre 2, e mais a integral de 9x ao quadrado vai ser 9x ao cubo sobre 3. No intervalo que vai de 0 até 1. Podemos realizar algumas simplificações aqui em nossa expressão antes de realizar a substituição dos valores do intervalo. Vamos repetir a raiz quadrada de 11 multiplicando por 9x menos 18. Divide por 2, resultará em 9x ao quadrado, mais 9 divide por 3, vai nos levar a 3x ao cubo. No intervalo ainda de 0 até 1. E agora aplicaremos f de b menos f de a. Realizando a substituição, então, f de b, f de 1, menos f de a, f de 0. Raiz quadrada de 11, então, irá multiplicar. Substituindo agora o número 1 em x, nós vamos ter 9 que multiplica 1, menos 9 que multiplica 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, e mais 3 vezes 1 ao cubo, que continua sendo o número 1, menos f de a, ou seja, raiz quadrada de 11, que irá multiplicar 9 vezes 0, menos 9 vezes 0 ao quadrado, que é 0 mesmo, e mais 3 vezes 0 ao cubo, que continua sendo 0. Continuando com as simplificações, nós obteremos a raiz de 11 multiplicando. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 1 é 9. E 9 menos 9, 0. Mais 3 vezes 1, que é 3. E menos a raiz quadrada de 11, que multiplicará 9 vezes 0, que é 0. 9 vezes 0, que é 0. E 3 vezes 0, que é 0 também. Ou seja, 0. E finalizando já, nós vamos ter então raiz quadrada de 11 vezes 3, menos 0, será 3 raiz quadrada de 11. E com este resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!